Graças a Deus. O irmão pode se assentar. Cumprimentei a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eita glória! Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. E ó, agora a casa encheu. Estamos muito felizes com a presença do Espírito Santo neste lugar. Hoje é dia das mães e a lição hoje vai falar a respeito de duas mães, a respeito do nascimento de Isaac e a respeito da criação de Isaac e como Sara ela foi agraciada com essa promessa que Deus tinha feito para ela, de conceber um filho, ela sendo estéril. E nós vemos que nessa lição ela vai nos ensinar muito a respeito de confiar em Deus, a confiança no nosso Deus. Quantos confiam em Deus aqui? A gente fica preocupado com a igreja, com pouca gente, mas a igreja nunca esteve vazia. É isso aí. Graças a Deus. Cheio do Espírito Santo. Hoje é a lição número 6, o nascimento de Isaac. Eu vou ser bem breve nessa lição. Creio que alguns dos irmãos já têm ciência do nascimento de Isaac, já têm ciência da história de Abraão, de Sara, de Isaac e assim por diante, como filho de Isaac, Jacó. E nós vamos apenas citar alguns pontos e frisar alguns pontos dessa lição. Na nossa introdução, diz assim: nesta lição, veremos que Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90, quando o extraordinário que parecia impossível aconteceu. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado e cumpriu com a sua promessa. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Saiba que quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. Quando Deus quer fazer algo em nossas vidas, nada e ninguém pode impedir. E eu quero frisar, irmãos, a respeito desse visitou. E Deus visitou Sara. Quando o autor da revista põe aqui na nossa palavra, Deus visitou, ele visita a cada um de nós da maneira que nós estamos diante dele. Quando nós vemos na lição passada a respeito de Sodoma e Gomorra, Deus também tinha visitado Sodoma e Gomorra. Só que a visita que Deus fez a Sodoma e Gomorra foi uma visita para a destruição daquela cidade. Quando Deus visitou Sara, ele visitou Sara para abençoar Sara. Então nós compreendemos aqui que o visitar de Deus tem vários sentidos. Quando Deus visita alguém, é para o bem ou para o conserto de alguém, ou para a destruição. E tem muito sentido, irmãos, nós parar para pensar a respeito de visitou. Quando Deus ele visita alguém, eu até coloquei aqui, é no hebraico, não sei se me engano, pacate. É isso mesmo? Irmão Cauã que é mais ligado nesse negócio de grego hebraico. Significa visitar. Ou seja, irmãos, quando Deus visita Sara, ele traz algo que já estava aos olhos humanos impossível na vida de Sara. E nós vamos compreender lá mais na frente que a nossa impaciência em esperar os planos de Deus se cumprirem na nossa vida, eles trazem consequências terríveis nas nossas vidas. Então Sara, ela recebeu
independente do que tenha acontecido, nós vamos ver mais lá na frente, mas ela recebeu aquilo que Deus tinha prometido a ela. Deus, ele prometeu a Abraão, prometeu a Sara um filho. E essa promessa iria se cumprir e se cumpriu. Aqui, ó. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado. É no tempo de Deus. Foi no tempo determinado, não é no nosso tempo. Nós vemos que o tempo que Deus tem determinado para as nossas vidas, para as nossas... Quem aqui tem promessa de Deus que ainda não se cumpriu? Assim, que recebeu uma promessa e ainda não se cumpriu. Se acalma, espere, não se precipite em tentar receber aquilo que Deus já te prometeu. Então nós temos que aprender a esperar, irmãos, com paciência no Senhor, que Ele vai nos visitar. Ele vai nos visitar assim como Ele visitou Sara. E nós vemos que ela recebeu a bênção de Deus. Primeiro tópico, as consequências da impaciência de Sara. Nós vamos compreender agora o que a impaciência nos traz para nossas vidas. Não só para as nossas vidas, mas para as demais. Irmão, eu vou compreender, isso aqui é legal, eu gostei muito dessa lição 6. Ó, diz assim, o nascimento e o nome do filho da promessa. O irmão Lucas, eu quero... Depois nós vamos conversar a respeito disso, irmão Lucas. A respeito do riso. O riso de Sara. Lembra daquela... É o Felipe, irmão Lucas e Felipe. Eu toda vez confundo, irmão Lucas fica nervoso comigo. Ah, irmão Lucas. Ó, o nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar o nome a seu filho. Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Isaac, no hebraico, significa riso. Certamente porque, ante a situação da sua velhice, a idade de terem um filho, causava riso. Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que tinha um filho. E Sara, de igual modo, também riu, com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Abraão e Sara não riram de Deus, mas do estado físico deles e da idade em que se encontravam. Ou seja, o irmão Felipe, numa lição passada, ele comentou a respeito que Sara riu, e eu não tinha me parado para pensar que Abraão também riu, irmão Felipe, a respeito disso. Lá em Gênesis 17, se os irmãos puderem. Já está lá? Põe lá, Gênesis 17, para nós compreender melhor. Aqui foi uma resposta tanto para mim como para o irmão Felipe também. Eu falei que nem tudo é isso aqui. Ó. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração, ao homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Ou seja, ele se prostrou diante daquela situação e começou a sorrir daquilo. Mas não de Deus, mas da situação. Tá vendo aí? A resposta também para mim, que eu também estava nesse dilema, irmão Felipe. Então, Abraão, ele sorriu. Primeiro que Sara ainda. Então, depois, Sara também sorriu a respeito da situação que eles se encontravam, a respeito de sua idade, da situação que eles se encontravam. Então, nós vemos que eles não riram de Deus, ou seja, das promessas que Deus tinha feito para eles. Mas eles riram da situação. Muitas das vezes nós nos questionamos, até mesmo sem sorrir, ou às vezes nós perguntamos, será que isso é possível acontecer? Será que realmente eu estou capacitado para isso? É a mesma coisa de eu falar para a pessoa mais tímida da igreja, eu falar, Deus manda te falar isso e vai se cumprir. E a pessoa não acredita naquilo e começa
se questionar, será que realmente eu sou capaz? Eu não sei nem falar em público. Eu não sei mal apresentar um trabalho no colégio. E quem dirá ser um pregador, ser um cantor. Mas Deus, ele cumpre as promessas que ele faz. Quando é de Deus, irmãos, se cumpre no tempo e na hora certa. E outra, é bênção. A bênção, ela se multiplica cada vez mais. Quando Deus falou que ele seria pai de nações, não é porque Abraão teria um mundo de filhos, mas que os seus filhos iam se multiplicando, sua geração ia se multiplicando, ou seja, a bênção se multiplicou, a promessa se multiplicou. Então, irmãos, Deus é maravilhoso e nós vemos que as promessas dele são imensas. Então, nós vemos aqui que Abraão e Sara, eles riram. O nascimento e o nome do filho, Isaac, significa riso por conta disso. Por quê? Porque o próprio Deus escolheu o nome de Isaac e colocou, que significa riso, ou aquele que ri. Então, o riso deles não se tornou mais um riso de dúvida, mas um riso de satisfação. Quando eles viam Isaac, eles sorriam, mas de satisfação, realmente. Rapaz, como é possível que Deus fez realmente isso acontecer? Aí você fica feliz. Você também não fica feliz quando recebe uma bênção, aí começa a sorrir, né? Fica feliz. Rapaz, é verdade, ó. Deus falou isso e cumpriu. Então, a vida de Isaac, ele teve esse nome, os irmãos lembram na lição passada que nós falamos que os nomes, eles eram escolhidos de acordo com a situação ou com o momento, ou pelo próprio Deus, escolhidos pelo próprio Deus, assim como Esaú, nós citamos o exemplo de Esaú, que o nome dele é Esaú porque ele nasceu ruivo e um pouco cabeludo. Então, irmãos, nós vemos que o nome de Isaac, ele foi escolhido por Deus por conta disso. Deus viu que eles riram daquela situação, porque Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Por mais que a gente está ali escondidinho, mas ele está vendo tudo. Aí ele colocou, o nome será Isaac, aquele que ri, ou riso, ou sorriso. Então, irmãos, Deus é maravilhoso. E nós vemos que tudo na vida tem significado quando a gente tem Deus na frente. Quando Deus está no propósito. Graças a Deus. Ismael zomba de Isaac. Ismael é o filho que os irmãos vão ver aqui mais na frente, que foi um jeitinho humano. Foi um jeitinho que Sara quis apressar as promessas de Deus. Ó, Ismael zomba de Isaac. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos do seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa promessa, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida, criticando-a por ser estéril. E depois do nascimento e crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, zombava dele também. Então nós vemos aqui, irmãos, que Sara, ela teve consequências. E eu frisei essa parte aqui, quando Abraão aceitou essa proposta, porque quando Deus ele vai entregar essa promessa, essa notícia, ele vai primeiro a quem? Irmãos? Quando Deus ele entrega algo para Abraão, ele tem que ter a firmeza. Tanto é que quando Isaac nasceu, Abraão ele teve que ter essa obediência de Deus de circuncidar Isaac. Eu erro essa palavra, irmão. Circuncidar. É circuncisar Isaac. Então, irmãos,
quando Abraão ele aceita a proposta de Sara, porque ele poderia muito bem, não, nós temos que esperar a promessa de Deus se cumprir nas nossas vidas. Mas não, Abraão ele aceitou. E quando ele aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Nós temos que tomar muito cuidado em aceitar todo tipo de proposta que vem a nosso favor. Porque ali estava como se fosse ao favor deles. Ah, vamos ter esse filho, pegue a serva, a Agar, e vamos ter um filho com ela. Vamos apressar esse negócio, porque nós já estamos velhos. Então, Sara, ela teve isso. Então, Agar passou a menosprezar a senhora. Agar era uma serva egípcia. Então, começaram a menosprezar tanto Agar como Ismael, seu filho. Ele era filho de Abraão. Mas o Isaac, quando o Isaac foi crescendo, Ismael também zombava de Isaac. Não só Agar zombava de Sara, mas Ismael zombava de Isaac. Então, irmãos, nós vemos que as consequências vêm. A gente olhando aqui, a gente vê Abraão, mesmo ele sendo pai da fé, a gente vê ele duvidando de Deus. Então, justamente porque tanto ele como igual eu falei, o jeitinho, eu vou tentar aqui. Ô senhor, eu sei que a promessa está ali, mas eu estou vendo que desse jeito assim vai ser mais rápido. Eu estou vendo, o senhor me prometeu isso aqui, eu estou vendo que vai ser mais ligeirinho, vai? Pode falar, pastor. Na verdade, a colocação da palavra não foi duvidar. Porque a Bíblia afirma que Abraão creu sem duvidar. Ele apenas quis apressar. Quis apressar, isso mesmo. Mas ele ouviu Sara. Ele ouviu a voz de Sara. Ela achou que seria incapaz de. O Deus estava demorando. E ela disse: vamos apressar, vamos dar um jeito. Na verdade, a Bíblia prova que Abraão creu sem duvidar. Creu mesmo, como se estivesse já no fim da sua vida, mas ele creu. Foi mais uma impaciência, até porque que o título chave desse primeiro tópico é a consequência da impaciência. Eles foram impacientes com Deus. Porque, irmãos, pode falar, pastor. Um exemplo aqui é sobre duvidar. Não é que a gente, às vezes o Senhor fala algo, né, através de um profeta, de alguém, fala que você vai ser isso. E às vezes a gente até fala, né? Nossa, mas eu não tenho capacidade para isso. É como se a gente fala, mas quem sou eu? Igual quando o Senhor usou uma irmã e falou, se prepara, porque vai ser mulher de pastor. E eu fiz igual que Sara, né? Eu ri, eu sorri na hora. Não é aquele sorriso de dúvida, mas um sorriso que se nasceu. Quem sou eu? Quando vai ser isso? Né? Eu sorri e após acho que um mês a gente foi chamado para a obra. Então, assim, eu pensei assim, não, aonde? Eu até falei para a irmã, eu não quero ser isso. Então, eu não sou capaz, às vezes a gente pensa que não é. Mas o Senhor é como se a gente está duvidando, sei lá, esquecendo que Deus se Ele falou, Ele vai cumprir na nossa vida. Com certeza. E a obediência, né, é o que vale, porque se Deus chamou, se eu tivesse falado, não, eu não vou, aí as consequências tem, né? Nesse caso aí, já é Tem pessoas que elas desacreditam e tem pessoas que acreditam e querem aquilo logo. Igual como o pastor falou, ele creu com fé e acreditou aquilo sem duvidar. Mas eles queriam tanto aquilo que eles apressaram de uma forma que eu não entendi, porque o filho era para ser dos dois. A gente fica sem entender.
Era como se Ismael fosse filho dos dois, filho de Abraão e Sara. Isso. Pode ler. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que diz por aqui. Assim será a tua descendência. Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Nós vemos que Deus, ele cumpriu tudo aquilo que ele prometeu para Abraão e Sara. Então nós vemos aqui, irmãos, que as consequências vieram para Sara. Tanto é que nós vamos ver aqui no terceiro subtópico que Sara ela não suporta isso. Ela não suporta tamanha consequência para cima de si mesma, que ela pede aqui, ó. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael a Sara e Isaac aumentavam a cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. Ela mesma criou essa situação. A saída que Sara encontrou para a resolução desta situação é muito triste. Deita fora esta serva e seu filho. Ou seja, mande-os embora. Eita Deus. Então ela não estava suportando, irmãos, aquela situação. Então o que ela falou? Mande-os embora, tanto a mãe como o filho, tanto como Agar como Ismael. E nós vemos que lá na frente, Deus ele aconselha Abraão a seguir os conselhos de sua esposa. Os irmãos vão ver mais lá na frente. Aqui é a sinopse do primeiro tópico, do primeiro título. Deus é poderoso e no tempo certo ele cumpriu a promessa feita a Abraão. Os irmãos compreenderam que nós temos que esperar com paciência no Senhor e acreditar, sem querer dar o nosso jeitinho para alcançar aquilo que Deus já tem para nós. Vamos lá para o segundo tópico. Abraão tem que tomar uma atitude. Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Segundo os historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente, tudo estaria normal, mas era puro engano. Eu fazendo assim para os cachorros calar a boca. Como é que pode? Uma curiosidade, naquela eles não costumavam comemorar aniversário, eles costumavam comemorar os anos, né? Isso. Os 2 e 3 anos. Agora eu estou 5, mas a família
É porque é como se ele já se tornasse um rapaz. Na cultura nórdica, é uma tradição meio que fora do padrão, né? Mas para uma pessoa se tornar um homem, menino homem, se tornar homem de verdade, ele tinha que se embriagar na cultura nórdica. Ou seja, quando ele fazia 10 anos, ele já se embriagava. Na cultura oriental, nós vemos aqui que o desmame era como se ele já se tornasse um homem. Eu comparei essas duas culturas porque não era um homem, eu se tornei um homem com 20 anos. Não, era ali depois do desmame. Por isso Abraão ele já fez aquele banquete. Por quê? Porque era um momento histórico para eles naquele momento. O desmame do filho. E nós vemos, irmãos, que Deus, nós vemos essa parte de desmame, nós vemos que Deus, ele tanto deu a capacidade para Sara dar à luz a Isaac, como também prover vida para Isaac. Porque o leite materno da mãe é como se fosse vida para o filho. É como se fosse, não, é vida para o filho. Então ela amamentou Isaac, e então ela gerou Isaac como formou um homem, formou Isaac. E até hoje existe alguns fatos no Brasil, às vezes o filho vai crescendo, e alguns que ficam olhando que está na hora de desmamar esse rapaz. Quer dizer, está na hora de ele andar sozinho, ele fazer as coisas, aprender a lidar com o sistema. Então, o desmame, quando aconteceu isso aí, estava dizendo que estava na hora de ele comer com as mãos, com as próprias mãos. É isso mesmo. Era no momento que ele já tinha que ter algumas responsabilidades. Naquela época era bem mais, pro lado do homem, era bem mais puxado. O homem já começava a trabalhar desde cedo. Então, quando Abraão viu aquilo, agora meu filho está se tornando um homem, agora eu vou fazer um banquete. Que ele tinha alguém para andar lado a lado ali agora, naquele momento. Ele já tinha Ismael, mas não era o filho da promessa. Os irmãos... Quem levou a lenha? Isaac. O próprio Isaac carregava a lenha do seu sacrifício. Então ele já estava forjado no sistema de carregar peso. Tanto é que ele também foi maduro naquele momento. Ele foi um homem naquele momento, na hora do sacrifício. Foi obediente a Deus também. A zombaria, segundo subtópico. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, pediu a Abraão que expulsasse mãe e filho. Nós vemos aqui, irmãos, que Sara ela não suportou aquela situação. Ficou do lado do filho da promessa. Até porque foi uma situação que ela mesma criou, o evangelista Jair. Ela mesma criou aquela situação. Não era para aquela situação ter acontecido. Não era para Ismael ter nascido. Mas a situação que ela criou forjou aquela situação. A zombaria. Até porque quando a gente planta algo, a gente tem que colher. Então, irmãos, nós temos que tomar o maior cuidado. Isso aqui é uma lição. Lição de escola bíblica, é lição para nós. Nós não estamos contando história aqui só para saber da história de Isaac, de Sara, de Abraão. Nós estamos aqui para nós tomar como exemplo e viver da maneira correta diante de Deus. Aprender a viver. Aprender a esperar. Então, irmãos, e lidar também com os problemas que nós criamos. Aprender a ser, como
Não é tentar destruir mais do que já está. É tentar consertar da maneira correta. E aqui, ó, a tristeza de Abraão. Tristeza por quê, irmãos? Porque nós vemos que Abraão, querendo ou não, Ismael era filho de Abraão. Era seu filho. Aqui, ó. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação, dividido e machucado. Dividido e machucado porque tinha 2 filhos. Tinha o filho da promessa e o filho que eles forjaram no pensamento humano. Ou seja, naquela impaciência, Ismael nasceu. Por causa de uma impaciência. Ele se adiantou. Mas mesmo assim, irmãos, querendo ou não, era seu filho. Então ele estava dividido ali entre os 2. Ele queria, aí como é que eu faço? Aí o que que? Aí Deus ele percebeu aquilo e falou aqui, ó. A situação foi resultado da tentativa de Abraão e Sara de terem uma ajudinha, tá até aqui entre aspas, uma ajudinha. De derem uma ajudinha a Deus. Mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Então, Todo-Poderoso falou com Abraão que faria do filho dele, com Agar, uma nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara em sua atitude. Deus não iria desamparar Agar e seu filho. Então, Deus ele confortou Abraão naquele momento. Ele falou, você escuta sua esposa. Escuta, Sara. Dê ouvido a ela. Eu não vou desamparar Agar e seu filho. Mas Deus lhe disse, não se preocupe por causa do menino, que dá a estrada. Atenda tudo que Sara deve ter, porque será por meio de Isaac e a sua descendência a descer será. Isso, porque era o filho da promessa. Era Isaac que Deus tinha prometido. Uma nação, Pode falar. Ismael simboliza a velha natureza em nós. Toda vez que a velha natureza se desperta em nós temos consequências trágicas diante de Deus. Então, quando Deus manda que Abraão expulsasse Ismael ou Agar, seu filho, estava mandando expulsar a velha natureza. É isso aí. E outra, aí a gente fica, muitas das vezes a gente fica preocupado com o que passou, com a velha natureza. Porque Abraão ele estava preocupado com o filho, mas aqui como o nosso irmão leu, não se preocupe com o filho. Não se preocupe. Foi. Não se preocupe com a velha natureza, como o pastor explicou. Não se preocupe. Porque o que eu tenho para você está com Isaac, está na promessa. É isso que Deus está falando para nós hoje, irmão. Não se preocupe com Ismael, se preocupe com Isaac. Se preocupe com a promessa. Se preocupe com o que eu tenho para você, não com o que você tem feito. Não com o que você tem ajeitado com o seu jeitinho. Se preocupe com o que eu te prometi. É isso. Cuida do teu filho que isso aqui eu vou cuidar. E realmente ele cuidou, irmãos. Nós sempre estamos a velha natureza. Nós não temos que estar ressuscitando ela em nós. Nós temos que estar sempre progredindo na nova natureza, na nova aliança, na nova natureza. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso. Mas de vez em quando tem que ter uma velha natureza. Igual aqui eu frisei aqui, tá até ajudinha humana. Tá ajudinha. Eu vou ajudar o Senhor aqui, né, irmão Lucas? Acertei, irmão Lucas? Então, irmãos, nós vemos que nós temos que tomar uma decisão, porque Abraão ele teve que tomar essa decisão.
Ele teve que... Porque muitas das vezes, irmãos, o nosso coração está dividido entre as promessas de Deus e o que nós pensamos que é para nós. Muitas vezes nós pensamos que Ismael é para nós, mas o que Deus tem para nós é Isaac. É a promessa. Então, irmãos, nós temos que tomar uma decisão, assim como Abraão tomou uma decisão, porque Deus ele tomará o devido cuidado em ambas as partes. Abraão e Sara estavam sofrendo as consequências de suas ações impensadas e precisaram tomar uma difícil decisão. Então, irmãos, para nós não precisar tomar essa difícil decisão, nós temos que pensar, porque a ação de Abraão e Sara foi impensada, foi por impulso. Foi um impulso que eles tiveram. Ela falou, Sara, ela se adiantou e Abraão concordou com aquele adiantamento. Teve uma concordância entre os dois, mas uma discordância entre eles e Deus. Isso. Não consulta. Não pergunta. Assim como Ana, ela consultou a Deus. Ana, quando ela estava estéril, ela foi buscar quem? Ela foi para Eucana, ela falou, Eucana, o que eu devo fazer? Não. Ela foi para Eli? Não. Ela foi aos pés de Deus. Ela chorou para quem tem a resposta. Ela não perguntou para Eucana, seu marido, não perguntou para Eli, ela perguntou para Deus. Ela pediu para Deus. É assim que nós temos que fazer, irmãos. Vamos lá para o terceiro subtópico. Terceiro tópico. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão despede Agar e Ismael. Tomar a atitude de mandar embora seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Ou seja, irmãos, nós temos que fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente pensa, quem já ouviu aquela voz assim, aquele pensamento, não faz isso, rapaz. É o Espírito Santo, irmãos. Nós que temos a consciência de cristão, nós temos que entender que aquilo que nós vamos fazer que está errado, e a gente vê, aquele não faz isso, você está errado. Se você fizer, não vai dar certo. É o Espírito Santo. E muitas das vezes a gente tem dúvida, será que é só coisa da minha cabeça? Ou eu tenho que realmente escutar a voz de Deus? Então, irmãos, nós temos que fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus. Eu sou exemplo vivo, irmãos, de que muitas das vezes eu não quis escutar a voz de Deus e lá na frente eu sofri as consequências. Hoje eu posso dizer que Deus está no controle da minha vida, mas consequências tiveram para a minha vida. Consequências vieram. Principalmente quando a gente é jovem. A gente toma muita decisão por impulso. Eu falo que a gente erra, mas tem que permitir o conserto de Deus. Tem que permitir. E muitas das vezes a gente murmura pelo que a gente mesmo criou. Muitas vezes a gente murmura, a gente reclama, mas por que isso está acontecendo? Sendo que a gente mesmo que levou a chegar a esse ponto. Então, nós temos que ouvir a voz de Deus. Agar e Ismael no deserto de Berseba. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho. Depois da expulsão da casa das suas senhoras, as únicas coisas que Abraão lhes deu foram um pão e um odre de água. A mãe e o filho encontravam-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação, até mesmo sem sombra e sem água.
o pão e o odre de água não dariam para mais que 1 ou 2 dias. Depois que a água terminou, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. As expectativas eram as piores possíveis. Agar não estava preocupada com a sua vida, mas como mãe, hoje é dia das mães, né? Como mãe, não poderia ver o sofrimento do seu filho e a sua morte. Ela deixou o seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto, para não vê-lo morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela levantou a sua voz e chorou. Ou seja, irmãos, nós vemos aqui agora uma passagem que mostra a história de Agar. Muitas das vezes, irmãos, a nossa decisão, o que eu compreendi com essa mensagem? Que a nossa decisão, muitas das vezes, vai prejudicar alguém. A decisão de Sara, de Abraão ter um filho com Agar, prejudicou Agar. Os irmãos estão compreendendo isso? Muitas vezes não é só, a consequência não vai vir só para nós, mas quem está ao nosso redor. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado como nós agimos dentro de casa. Como nós agimos dentro do nosso trabalho, dentro do nosso colégio, porque senão nós não vamos nos prejudicar, mas como as pessoas que estão ao nosso redor. É por isso, irmãos, que muitas das vezes a quem mais é dado, mais é cobrado. Porque se um pastor ele dá um mau exemplo, não é só, vai ser cobrado só do pastor, mas a igreja vai sofrer com isso. Deu um motivo para a mãe sorrir. Não pode ser que ela chore pelo seu. Já fiz minha mãe chorar, mas agora ela está sorrindo. É igual Sara, né, mãe? Graças a Deus. Irmãos, então nós vemos aqui, voltando à lição, nós vemos que Agar, ela sofreu muito com a decisão de Sara. Não só Agar, mas como seu filho sofreu. E ela, como mãe, ela não queria ver aquela situação. E ela chorou muito. Porque Abraão, ele entregou apenas um odre, para que os irmãos saibam o que é odre, né? Já deu um estudo aqui a respeito de odre. Aí entra outra questão, né? Será que Abraão agiu correto? Somente o pão e o odre. Daria para 1 ou 2 dias. Ele era um homem rico, Eu creio que nessa eu também fiquei questionando isso aí, mas eu creio, irmão Cauã, que ele confiou na palavra de Deus. Que Deus, ele cuidaria dos dois. Quando Deus manda Agar voltar, para se reconciliar com Sara, porque tinha uma promessa lá na frente. Isso mesmo. Então, se ela não volta, se ela não atende a voz de Deus, aí as consequências seriam piores. Então, quando ela estava chorando, aí aparece o anjo, que é a minha condição. Justo. Aqui, ó. Olha o odre aí, ó. Eu ia explicar. Isso é feito de couro, irmãos. Isso é feito de couro, até porque é algo orgânico. Nós temos uma passagem na Bíblia que poderá colocar vinho novo em odres velhos. Já viram essa passagem, né? Então, irmãos, por quê? Porque o odre, como ele é orgânico, o vinho ele vai decompondo aquele odre. Então, ele tem que ser trocado todos os dias. Mas isso não é assunto para hoje. Aqui o nosso assunto é, Deus, ele ouviu a voz de Ismael. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, ou seu clamor e a voz do seu menino, mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita, sem poder fazer nada em seu favor. Deus enviou o livramento para Agar e seu filho,
Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com sua mãe no deserto de Parã. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e entende o nosso clamor. Deus socorreu os aflitos no passado e continua a nos socorrer no presente. Graças a Deus, irmãos. Tomamos muito cuidado com as nossas decisões, para que isso não aconteça. Irmãos, muitas das vezes a gente não vê o sofrimento do nosso próximo. Muitas das vezes nós não vemos o choro do nosso próximo. Mas Deus, Ele vê. Ele vê tudo. Tanto é que Ele ouviu o choro de Ismael. E Ele enviou providência naquele momento. Porque não era só Agar que estava chorando. Os dois estavam sofrendo juntos. Agar mais ainda como mãe. Porque ela não estava mais... Aqui fala, ela não estava muito preocupada com ela. Ela estava mais preocupada com o seu filho. É tão interessante que o filho conhece, ele percebe o cheiro da mãe, ele sabe, entendeu? Então ele sabe que a mãe dele está, ele percebe, ele sente o cheiro da mãe. É isso mesmo. É desse jeito. Então, irmãos, o amor dessa mãe para com seu filho era esse. Mas Deus, ele estava no controle de tudo. Ele falou para Abraão antes mesmo dele saírem: não se preocupe com o menino. Eu irei cuidar. Conclusão. Finalizamos esta lição afirmando que Deus, o Deus de Abraão, é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa à sua descendência. E o fez de Abraão, veio Isaque e Jacó, dos quais descendem o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar Deus trouxe consequências graves. Todavia, o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael. Trouxe consequências graves tanto para Sara, no momento que Agar estava residindo ali com eles, quanto para Agar e seu filho quando eles saíram da casa de Abraão. Então, irmãos, não vamos tentar apressar as promessas de Deus das nossas vidas. Vai chegar no momento certo, no momento de Deus. Amém? Amém? Vamos lá para as perguntas. Quem escolheu o nome de Isaac e qual é o seu significado? Isso aí. Pode os dois. De acordo com a lição, qual foi a segunda providência de Abraão depois do nascimento de Isaac? Fala igual eu, circuncidar. Foi Felipe. O que fez Abraão para comemorar o desmame de Isaac? Banquete. Eu gosto do José porque o José responde na hora. Não dá nem tempo para os irmãos responder, né, irmão? O que Abraão ofereceu a Agar antes de ela... acabamos de falar. Antes de ela e seu filho deixarem a sua casa? Um odre. E o que mais? Tem mais alguma coisa? Um pão. Um odre de água e um pão. Deus poderia muito bem multiplicar aquilo ali também, né? Assim como ele fez com os 5 pães e 2 peixinhos. Mas o mistério era outro. Para onde foi Agar e Ismael ao saírem da casa de Abraão? Qual deserto? Pará, isso mesmo. Deserto de Pará. É isso, irmãos.
que nós vamos cada dia mais buscar conhecimento de Deus.